Olá, graça e paz. A palavra de Deus diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23: de tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém. A versão NVT diz assim: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. A palavra nos mostra que essa é uma responsabilidade humana. A soberania divina está em nos dar esse coração, em nos dar a instrução de como usá-lo, mas coloca sobre nós a responsabilidade de guardar ou de cuidar. Esse coração aqui, no hebraico e no entendimento em que foi escrito, ele remete ao nosso atual entendimento de psicológico, porque fala da mente, dos sentimentos, da vontade. Então, existe uma responsabilidade minha e sua de cuidarmos do nosso aspecto emocional, do nosso psicológico, dos nossos pensamentos. E a pergunta é: você está ansioso ou ansiosa? Você tem sentido medo? Saiba que você tem uma responsabilidade sobre isso também. Não adianta nós somente orarmos a Deus. Nós precisamos também vigiar, é uma responsabilidade nossa. Do que a sua mente está cheia? Você tem enchido a sua mente da palavra de Deus? Você tem vindo aos cultos e se concentrado neles? Você tem participado dos estudos bíblicos e prestado atenção? Ou a sua atenção ela está mais nos vídeos rápidos do Reels ou do TikTok, das piadas do WhatsApp, das fotos deslumbradas e maravilhosas do Instagram? O que o seu coração está cheio? Ou, para o ser humano moderno, do que o seu psicológico está cheio? Do que você tem enchido esse psicológico? A responsabilidade é sua e não de Deus. Deus é aquele que te ajuda, te dá graça, te dá os meios, mas o cuidado é seu. Então, muita gente não tem um bom sono, mas também dorme com o celular na mão, olhando as redes sociais. Muita gente dorme muito tarde olhando essas redes sociais e tem que acordar muito cedo. Ou seja, podemos estar seguindo o mesmo fluxo do mundo quando se refere ao cuidar do coração ou, no caso, a falta de cuidar do coração. As redes sociais são feitas através dos seus algoritmos para prender a sua atenção, porque eles querem ganhar o seu coração, o seu psicológico e afetá-lo, com o único objetivo de ter audiência e vender publicidade. Sim, rede social existe para vender publicidade. Não tem nada de errado nisso, mas o problema são esses algoritmos que manipulam os conteúdos para te manter sempre atento. E aí? Você vai entender que você tem uma responsabilidade no uso do seu celular e da internet? A internet chega para a gente sem filtro. O filtro precisa ser a instrução da palavra de Deus. Guarde bem o seu coração. E ele diz de tudo que se deve guardar, acima de todas as coisas. E às vezes nós guardamos bem dinheiro, nós guardamos bem tempo, nós guardamos outras coisas e até o que não devemos. Mas nós não guardamos, preservamos o nosso coração, o nosso psicológico, o nosso emocional e colhemos um fruto negativo, porque diz que dele procedem as fontes da vida. Esse coração, esse psicológico dirige o rumo da sua vida. Você tem a responsabilidade de guardar o seu aspecto psicológico. Inclusive de pedir ajuda se for necessário, aconselhamento pastoral, atendimento profissional terapêutico, um médico se for o caso. Você é responsável por isso. Não delegue para outras pessoas aquilo que é sua responsabilidade. A sua mente é sua responsabilidade. Cuide bem dela. Não fique enchendo de um monte de preocupação achando que você vai dar conta de tudo. Isso afeta o seu emocional.
Tudo que você sente é fruto do que você pensa e então você age como consequência disso. Do seu coração procedem as fontes da vida ou dirige o rumo da sua vida. Guarde bem o seu psicológico. Isso é uma responsabilidade sua, principalmente com a internet que não tem filtro. Você precisa ser o responsável do que está na sua mão no celular e que entra no seu psicológico. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Tchau.